Olá, tudo bem? Então, essa questão número 3, né, da segunda atividade, o início aqui ele está correto, né? Tá tudo certo. Até aqui, tudo bem, o que você fez. Né? Eu fiz algumas anotações aqui para chamar atenção. Aqui, primeiro, as duas equações que você escreveu para potência no resistor de 15 ohms, elas não estão erradas. Eu só marquei aqui para chamar atenção, tomar cuidado aqui. O problema, ele já definiu uma corrente I, certo? Ele já chamou uma corrente I, que é aquela corrente que passa pelo resistor de 6 ohms, o lado da direita. Esse aqui da direita que eu escrevi a corrente I. Então, para não confundir, né, a potência, para não, vamos dizer, não correr riscos, né, de cometer um equívoco aí, a potência lá no resistor de 15 ohms vai ser 15 ohms vezes a corrente ao quadrado. Aí eu nomeei uma segunda corrente I2, que passa só pelo resistor de 15 ohms, certo? Ou a tensão que está só sobre o resistor de 15 ohms, que eu chamei lá um V2, certo? Mas eu entendi ali as suas equações não estão erradas, né? Mas tem só para chamar atenção que é a corrente que passa pelo de 15 ohms ou o potencial, né? A tensão que está aplicada sobre o 15 ohms. E para não confundir com a corrente I, porque o problema já definiu uma corrente I. Então, usa um outro valor de corrente, né? Atribui uma outra variável para a corrente que vai passar pelo de 15 ohms, certo? Beleza. A equação que você escreveu aqui, que foi escrita para a lei de Kirchhoff das correntes, ela está correta. Mas eu entendi o que você quer dizer com o IT, né? Uma corrente total que vai para um resistor equivalente. Só que você não desenhou no circuito, né? Então aqui embaixo você simplificou os resistores, mas ainda tem dois resistores. Então eu sugiro aqui você simplificar de novo, tá? Esses dois resistores para um resistor só. Daí você vai ficar com as três fontes de corrente, certo? E com um único resistor. Daí esse único resistor que você vai ter, esse sim, para cá vão ter as outras fontes de corrente, né? Se você não, você pode simplificar elas numa só, mas ou pode manter elas, né, como elas estão no circuito aí. Então tem várias fontes de corrente ali. E aí esse resistor total, né, que vai ser o paralelo desse de 8,5 com o de 3 ohms, aí sim, por ele vai passar aquela corrente IT, certo? Então siga por esse caminho aqui para você não se confundir, não se perder, né? Daí sim essa equação aqui vai estar correta, né? Ó, LKT aqui para esse circuito, né? Esse aqui é de 4 amperes, então 4 amperes, esse aqui é 2I, tá saindo, então menos 2I, correto? Aqui tá indo 3 amperes para lá, então mais 3 amperes, né? E a outra tá 9 amperes no outro sentido, então menos 9 amperes, fazendo a equação para esse nó superior aqui, né? E tá saindo IT por esse sentido que a gente adotou aí, beleza. Ok, então aí tá certo, né? Agora sim essa equação que você escreveu aqui faz sentido só para representar esse resistor total, certo? Aí o que você tem que prestar agora? Você tem uma equação, mas você tem duas incógnitas que você não sabe. Você não sabe o valor de I e nem o valor de IT. Então, uma equação só não resolve, certo? Esse problema. O que que a gente precisa fazer, então? Leva em consideração lá no início do problema. Ó, o que essa corrente I passa pelo resistor de 6 ohms, certo? Que o problema deu aqui no circuito original, né? Bom, aquele resistor de 6 ohms que tem lá no circuito original, né? Ele está passando uma corrente I, que é essa corrente aqui, certo? Então, o que que ele tem em comum? O que que esse resistor aqui ele tem em comum com esse resistor total que vai ter se a gente simplificar todos os resistores, né? O que que eles têm em comum? Tanto no resistor lá, ó, esse de 6 ohms no circuito original, ou esse equivalente total, aqui simplificando todos, eles têm o mesmo potencial sobre eles. Então eles têm um potencial aqui V total, eu vou chamar.
porque eles estão em paralelo, né? Eles estão ligados nos mesmos nós, ó, eles estão em paralelo com as fontes. Então esse resistor equivalente é que ele está sobre o mesmo potencial que aquele de 6 ohms lá no circuito original. Então com essa condição aí, agora eu sei dizer que, opa, então se eles estão sobre o mesmo potencial, agora eu tenho uma relação entre esse IT, que a gente não sabe, e essa corrente I, que a gente também não sabe. Qual é que é essa relação? Bom, eu posso tirar ela daqui, agora da lei de Ohm, né? Eu sei que VT, pela lei de Ohm, tem que ser esse resistor total, né? É a resistência equivalente, vezes a corrente que passa por ela tem que ser igual ao meu potencial, certo? Então agora eu sei que esse potencial aqui tem que ser igual a isso, certo? Beleza. O resistor equivalente você vai encontrar o RT, né? Fazendo a simplificação em um único resistor. O IT você quer achar uma relação de IT, só que em função de I, né? Como é que agora você acha esse aqui, ó, o VT, eu posso escrever em função da corrente I, por esse circuito aqui, certo? Ó, com o resistor lá equivalente. Pensa aí como é que você pode escrever essa equação. Ó, esse valor de RT você vai conhecer, né, simplificando o, o circuito para uma única resistência. Esse VT aqui, ó, que é o mesmo potencial do resistor equivalente, é o mesmo potencial nesse de 6 ohms. Então você pode escrever usando 6 ohms, que é o resistor lá do circuito original, e essa corrente I. E aí você vai achar uma relação de IT que depende, está em função dessa corrente I aqui que a gente quer achar, certo? Aí você vai ter a condição de achar o valor da corrente I, e aí voltar lá no circuito original, e daí, opa, se eu sei a corrente I, você vai saber esse potencial que está nesses resistores, e aí você vai poder achar a corrente e o potencial que estão lá no resistor de 15 ohms, sabendo o potencial que está aplicado em todos esses, o de 3 ohms, o de 15 e o de 6, certo? Tenta fazer aí, pensa como é que você pode escrever resolver essa equação aqui, né, para achar o valor de I, certo? E aí depois você consegue achar os outros parâmetros lá no resistor de 15 ohms, certo?